Quer saber como funciona lá dentro? Eu nunca tinha entrado numa igreja universal. Eu venho de uma igreja tradicional, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Apesar de que eu gosto muito, irmãos, do lado pentecostal. Eu sempre costumo dizer para os meus amigos, né, que na verdade todo cristão, ele é pentecostal na sua essência, na sua raiz, porque a gente veio de Pentecostes, amém? Então, eu gosto muito, irmãos, de revelação. Eu acredito nos dons do Espírito Santo, dons de cura. Eu acredito em tudo isso. O que eu não gosto é de carnalidade. Eu não gosto de ver pessoas brincando com coisa séria, sabe? Então eu não gosto de nada disso. Mas eu já preguei muito em igreja da Assembleia de Deus. Olha, inclusive eu amo, irmãos, essas igrejas que dão liberdade para o Espírito Santo. E foi então que eu decidi ir na Igreja Universal com ela. Eu chamei a minha esposa, meus filhos. E o principal, irmãos, eu fui com o coração aberto, sem julgamento, sem preconceitos. E eu vou contar como é que foi. Eu cheguei lá na igreja e estava lotado. Irmãos, era um culto assim, no começo de semana. Para começar, eu já assustei, porque na igreja que eu ia no máximo assim 100, 200 pessoas. Lá, sem brincadeira, tinha umas 3.000 pessoas na cidade de Franca. A igreja lá é enorme, né? E eu fiquei atento a tudo, mas principalmente de coração aberto, porque eu queria saber exatamente o que acontecia lá dentro, o que Deus fazia naquele lugar. Resumindo, irmãos, começou o momento do louvor. Aí já comecei assim a ficar impressionado de ver. Olha, a experiência que eu tive ali, irmãos, foi muito forte. Eu vou te falar o que aconteceu. Na hora do louvor, irmãos, eu vi criancinhas, irmãos, sem brincadeira, 7, 8 anos, 10 anos ali, chorando, irmãos, chorando durante o louvor. Eu vi então uma entrega muito grande, pessoas fervorosas, irmãos. Eu vi as mães assim com o bebê de colo, as mães chorando, sabe? Aquilo mexeu muito comigo porque eu fui entendendo uma coisa. O que faz a diferença é a pessoa, entendeu? É a pessoa que está na igreja. Não existe um culto frio se você está com o coração fervoroso, se você está firme com Deus, se você é apaixonado por Jesus. E ali eu vi muitas pessoas quebrantadas, irmãos. E foi então que durante o louvor, irmãos, pessoas caíram endemoniadas lá na frente. Irmãos, eu fiquei impressionado, porque ali eu percebi uma coisa: Deus estava operando naquele momento, entendeu? Você pode ir totalmente contra a Igreja Universal. Eu também tenho muita coisa que eu não concordo. Estou falando sério mesmo. Mas, irmãos, o que eu vi ali, eu fiquei em choque. E aí, resumindo, começou o momento da palavra. O pastor trouxe uma palavra ali. Confesso, foi uma palavra curta, com um versículo apenas, 2 versículos. E eu fui percebendo na palavra que foi meio que voltando para dinheiro, entendeu? Que esse é o grande problema, é o que gera mais polêmica, todo mundo fala mal. Mas resumindo, ele falou muito sobre fé, né? Inclusive foi uma passagem de Jacó no Antigo Testamento. Falou muito sobre a importância da fé, da perseverança, de não desistir da sua bênção e tal. E aí no final, óbvio, né? Ele passou o envelope, e o envelope era de R$100 que a pessoa deveria trazer no próximo culto. Mas enfim, eu fui com o coração totalmente aberto, sem ficar criticando, sabe, na mente. Porque às vezes você tá tranquilo assim, né? Mas na sua mente você tá julgando tudo. Irmãos, eu fui com o coração neutro, tentando entender tudo aquilo ali. Resumindo, irmãos, eu confesso que no final eu cheguei à conclusão do seguinte: a pessoa, quando ela está com o coração aberto, Deus fala com ela. Foi o caso dessa moça aqui. Deus tocou no coração dela. Eu pude perceber ali na Igreja Universal muita gente que dá a impressão que elas foram transformadas. Pessoas que são muito simples, mas com uma fé, olha, admirável. Então, eu saí de lá assim, edificado, confesso, porque o louvor mexeu muito comigo, eu pude adorar a Deus ali. A palavra também eu procurei retirar o que é bom, né? O apóstolo Paulo falou: ouça tudo com atenção, mas retenha o que é bom. Então eu retive o que é bom. A questão das ofertas, eu sei que é importante para manter uma igreja aberta hoje, se bem que, irmãos, eu sou contra exageros. E principalmente eu sou contra ficar cobrando dos fiéis, ficar exigindo, estipulando valores. Eu sou contra abuso de pessoas, irmãos. Tem que ser algo feito de todo o coração. A pessoa doa porque ela quer, mas sem ser manipulada, entendeu? Mas uma coisa que a gente percebe na Igreja Universal é que realmente eles fazem ações sociais e isso é muito bom, é muito válido. Inclusive, uma vez eu fiz um estágio enquanto eu fazia um seminário de teologia, e o estágio era numa favela, em Belo Horizonte. E a gente subia o morro da favela. Irmãos, vocês acreditam que tem uma região lá daquela favela, lá em BH, que só podia entrar os irmãos da Igreja Universal?
E justamente porque eles faziam ações sociais lá, então os traficantes, os que ficavam protegendo ali, só deixavam entrar a partir de um momento ali a Igreja Universal. Então, irmãos, precisamos reconhecer, tem muita coisa boa, muitas pessoas são salvas, alcançadas. Então, o meu objetivo nesse vídeo aqui não é criticar, não é julgar, eu quis apenas trazer o vídeo dessa moça e eu quis dizer que eu fui edificado no dia que eu fui lá. É claro que o alimento que eu recebi ali, eu achei que foi fraco. Então, aquilo não me alimenta em uma pregação que eu estou acostumado. Estou acostumado com uma pregação expositiva, uma pregação onde pega o texto bíblico e ele vai trazendo passo a passo, ponto a ponto, sabe? Mas foi uma experiência muito importante na minha vida e, inclusive, eu agradeci a moça e eu estou aqui para te dar esse conselho. Pare de ficar apontando o dedo, pare de ser julgador. Irmãos, já tem gente julgando demais. Vamos aproximar as pessoas para Cristo, amém? Ele mesmo disse, aquele que comigo não ajunta, está espalhando. Ou você faz uma coisa ou outra. Eu procurei, no meu coração, ajuntar pessoas para Cristo, trazer pessoas para Jesus. Então, eu tenho tirado a cada dia mais esse preconceito, essa barreira na minha mente e que você possa agir dessa maneira também, tá certo? E agora eu peço que você compartilhe, envie para aquela pessoa que você sabe que é de uma igreja totalmente diferente, ou aquela pessoa que vive falando mal de igreja, ou que está totalmente desanimada com a igreja. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa reflexão aqui, tá certo? Deixa aqui o seu comentário se você concorda comigo ou não. O importante é que você expresse a sua opinião.